Muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Entrando no Climatério. Nós estamos reunidas mais uma vez para falar de saúde, para falar de bem-estar para as mulheres no climatério. Eu, Lília Marzullo, cardiologista, Tatiana Saber, ginecologista. Nós também temos a outra componente do nosso grupo, que é a Gisele Kaneski, endocrinologista, que não está hoje aqui presente. E nós temos convidados muito especiais hoje aqui para falar sobre um tema muito bom, que é sobre beleza, um tema que interessa a todas as mulheres em todas as fases da vida e não poderia ser diferente no climatério. A doutora Gabriela Borges, que é dermatologista há mais de 14 anos, tem mais de 12 anos de experiência na área, proprietária do Grupo Borges, que é uma clínica boutique aqui em Juiz de Fora, que carrega um lema poderoso: a juventude hoje é mais que uma fase, é uma escolha. Muito obrigada, Lilian. Obrigada, doutora Tatiana. Um prazer estar com você, sabe? Prazer é nosso. É isso mesmo. Eu tenho esse slogan na clínica que eu falo que hoje a juventude a gente consegue escolher e principalmente a mulher. Por quê? A gente tem vários caminhos, vários meios para a gente cada vez se tornar mais jovem. Jovem na aparência, sim, também. Só que hoje a gente consegue ter isso de dentro para fora. Eu sou muito. A beleza, ela vem de dentro para fora. A gente tem que ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, a gente tem que ter uma prática de exercício físico e a gente tem que ter uma mente boa para a gente alcançar a juventude. E quando eu falo que a juventude é mais que uma escolha, eu gosto de falar isso na minha primeira consulta com as minhas pacientes, que numa consulta 360, que eu falo assim: eu tenho 3 lemas. E se eu alcançar esses 3 lemas, eu vou estar extremamente satisfeita. O primeiro lema é minha paciente acordar de manhã. Ela fala assim: nossa, eu tô bonita, tô com viço, tô com brilho. O segundo, seus amigos, seus familiares, nossa, o que você fez? Sem saber o que você fez. E o terceiro lema: 50, 60, 70 anos, 83. Eu tenho uma paciente hoje de 83 que ela falou comigo essa semana que ela se sente como se ela tivesse 55 anos. E isso, para mim, Maravilhoso. é eu alcançar a juventude dela. Ela se sente jovem. E as pessoas perguntarem para ela assim: por que você não envelheceu? Você dorme no formol? E isso se vai não só nos procedimentos estéticos, isso se vai numa suplementação adequada, num estilo de vida saudável. Hoje a gente vive numa era muito de imediatismo, que as pessoas querem tudo para ontem. E a gente sabe que não é assim. Então eu carrego esse lema porque eu sei que é possível a gente alcançar a juventude. Não é só aquela fase dos 20, 30 anos. Essa minha paciente de 83 anos, ela se considera jovem e isso para mim é eu atingir o que eu sempre quis nos meus 3 lemas. É isso mesmo, a Perfeito. beleza tem que acompanhar a saúde, né? A qualidade de vida da Vida. mulher, né? Não é Isso. justo que a Não. beleza não acompanhe esse Isso. envelhecimento que a gente procura, né? Isso. E Sim. também eu trouxe aqui o Sávio, que é farmacêutico, bioquímico, ortomolecular, um dos sócios da farmácia de manipulação Farms, que inclusive é uma das nossas patrocinadoras aqui, trazendo sempre inovação para qualidade de vida, para saúde, para bem-estar. Obrigada pelo apoio de sempre, De tá, nada. Sávio? E muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite para a gente falar aqui dessa parte, né, da beleza de dentro para fora. É uma honra. Inicialmente, obrigado a todos aí por ter convidado. É uma honra falar, eu tenho o costume de falar, a Lilian sabe muito bem disso. Se for para falar de medicina integrativa, se for para falar de suplementação, qualidade de vida, chama que eu tô na frente ali com a bandeira Perfeito. hasteada, porque é algo que eu adoro falar. Na verdade, eu falo que quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de melhoria na qualidade de vida, a gente não está procurando que uma pessoa viva com até 95 anos. A gente está procurando que uma pessoa viva até 95 anos, mas bem, Viva né? bem. Que tem ali na sua cabeça que está com 60, né? A ideia nossa, quando a gente procura estudar mais sobre o equilíbrio, sobre essa parte de dentro para fora, é tentar entender como que a gente consegue ajudar de fato na suplementação, na fitoterapia, no equilíbrio em si. Óbvio, eu sempre falo que eu não sou aquele cara fã de medicamentos, mas se necessário, sim. Mas por que não primeiro a prática do exercício físico, a alimentação, toda essa É o parte básico bem feito, é o né? É o que básico bem feito. funciona, né? Exatamente.
Então, obrigado aí pelo convite. Obrigada a Eu você. acho que vou adorar o bate-papo, já é algo que eu tava falando aqui, que é já algo que eu faço sempre. Nos bastidores a gente já estava adorando, né? É algo que eu já gosto de fazer, conversar com médicos, conversar com nutricionistas, é, tentar trazer um pouquinho da farmácia de manipulação e como nós podemos ajudar vocês no dia a dia, né? Porque a gente sabe que existem algumas individualidades que são importantes na farmácia de manipulação, na qual vocês precisam de entender E a também. gente está sempre aprendendo, né? Exato, e aí nada mais do que o farmacêutico que está ali dentro, vivendo o dia a dia, sair de trás do balcão e conversar com vocês para tentar trazer aí a melhor individualidade e como nós podemos ajudar vocês também. Então, muitíssimo obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Nós que A gente agradecemos. agradece. Bom, a gente sabe que a pele ela vai mudar demais no climatério, né? Principalmente por causa do declínio hormonal do estradiol, que vai trazer aí mudança no tônus, na elasticidade, trazer ressecamento de pele, aprofundar as rugas, os cabelos vão ficar mais finos, mais opacos. E a gente sabe que a menopausa, né, o climatério, a menopausa, tudo que envolve, é um evento fisiológico que mais faz a mulher perder colágeno ao longo da vida. Hora de chorar, né? E a gente estava olhando os dados e com 5 anos de pós-menopausa, essa mulher ela já pode ter perdido 30% do colágeno total dela da pele. E a gente ficou bastante impactada com esse dado. Eu acho que isso é um reflexo até não só da perda de colágeno da pele, mas a sarcopenia que vem junto, se a mulher não tem hábitos saudáveis, né? As Exatamente. cartilagens que ficam mais enfraquecidas, propensas a lesões. Então, tudo isso é um contexto realmente que vem com o envelhecimento. A gente pode minimizar, obviamente, mas a gente tem que estar tendo hábitos saudáveis realmente de vida aí durante toda a nossa vida. Nunca é tarde para começar, né? Para quem não tem ainda, mas a gente precisa sempre estar preocupado com isso para a gente melhorar essa condição de saúde, Esses né? dados que você falou, Tatiana, geralmente com 25 anos a gente para realmente a nossa produção. É como se a nossa fábrica fechasse. Puf, não vou produzir colágeno mais. Precocemente. Precocemente. E ali, ao decorrer dos anos, a gente vai perdendo uma porcentagem de colágeno, uma porcentagem menor. Só que quando a gente chega nesse período do climatério, com essa queda abrupta, que eu gosto de falar que é abrupta mesmo, do estrogênio, a gente tem... O estrogênio, ele ajuda tanto na nossa saúde como na nossa pele. A gente sente uma queda mesmo drástica das pacientes chegarem para mim e falar assim, olha, entrei na menopausa ou acho que eu estou entrando na menopausa e ela fala assim para mim, doutora Gabriela, eu derreti. Eu derreti, minha pele Esse tá relato seca. do derretimento, Do né? Isso é derretimento. muito frequente. Muito frequente. E aí você vai ver aí, você vai explicar do processo da menopausa, que ela começou, né, a diminuir a produção dos hormônios dela. Então aí tudo é interligado, ressecamento de pele, corporal. A gente tem que entrar com alguns ativos. Então a gente vai com um todo e realmente isso para a mulher é uma mudança drástica que eu falo. E a mulher, ela fala que às vezes ela tá e de repente ela fala assim, não sou eu preciso me reconhecer. Eu preciso melhorar, eu preciso sentir o que eu sentia. E aí hoje a gente tem vários, mas realmente nos dados vão vindo pequeno e quando vem na menopausa é drástico, os 30% em média, aquilo com o ali. que os estudos dizem. A parte boa é que a gente tem muito o que fazer, né? Principalmente a gente, defensora da reposição hormonal, a gente sabe que a reposição hormonal vai proporcionar aí a manutenção da saúde em geral, mas da saúde da pele e anexos como um todo. Bom, e para falar da beleza de dentro para fora e de fora para dentro é que a gente trouxe esses dois especialistas incríveis que estão aqui com a gente. E eu queria começar perguntando para você, Gabi, quais são os principais sinais do envelhecimento cutâneo nessa fase? O principal sinal é a sensação do derretimento. É a flacidez. A pele, ela fica fragilizada, ela fica flácida. Eu falo que é como se a sua pele está coladinha e de repente, puf, descolou. E o primeiro sinal na mulher geralmente é o famoso bulldogzinho e a gente sente um peso aqui, seguido pelo ressecamento. O ressecamento também, ele vai, minha pele está seca, eu usei o hidratante, eu estou bebendo água e eu não consigo manter essa retenção, essa umidade mesmo da minha pele. Então a gente vai na flacidez, ressecamento, um aparecimento maior de linhas finas das rugas mais profundas e alguns pacientes que têm algumas afecções, algumas dermatites, rosácea, psoríase, nessa fase da menopausa elas se tornam mais recorrentes.
A gente perde osso, perde gordura, perde colágeno, perde tudo junto? Perde tudo. A gente, de acordo com a nossa idade, a gente vai tendo perda óssea, perda de estrutura, frouxidão ligamentar. E por isso que pesa. Por isso que pesa para baixo. A gordura que estava por baixo, que sustentava, vai diminuindo. Vai diminuindo, perda de coxim, só que aí é tudo. Por isso que quando a gente faz uma abordagem, um assessment do paciente, você precisa saber em qual idade, em qual lugar que ele perdeu mais osso, para você fazer uma estruturação naquela parte óssea, qual colágeno que você vai indicar, qual procedimento que você vai indicar para você fazer aquilo ali individualizado para o paciente. A gente fala que hoje a dermatologia, a estética, em qualquer área, não é receita de bolo, não é porque eu tomo coenzima, isso, zinco, papapá, que todo mundo tem que tomar. Tem que ser uma abordagem individualizada. Mas é isso aí, a gente tem perda de tudo, os ossos, o ligamento vai ficando frouxo, coxinho de gordura, então a gente tem que ver ali individualizado numa consulta 360, que eu faço muito, você conhece, a gente faz uma foto 360 do paciente e a gente vai avaliando com ele ali o que a gente pode ter de melhoria ali para a gente ter uma diminuição dessa queixa e para a gente ter um efeito lift aí. E quando a gente fala de menopausa, de climatério, para mim se baseia mais na estruturação da pele. Eu vou estruturar ela com fibras de colágeno e pontos estratégicos de preenchedor. Bom, a gente tem muitos ativos, né? Inúmeros, se a gente for na farmácia aí, a gente perde as contas de quantos produtos a gente tem para várias finalidades. Dos ativos conhecidos, o que hoje você acha que faz efeito? O que você acredita que faz efeito? O que você acha que vale a pena? Hoje as minhas pacientes em torno de 40 anos, tá? Gente, ali eu já tô falando um pouco antes, eu já vou prescrever na minha rotina de cuidados com a pele o retinol. O retinol, para mim, ele tem uma capacidade de fazer renovação celular, isso embasamento científico. Então, quando eu falo de renovação celular, eu falo de aumentar uma longevidade celular. Então, eu vou deixar aquela célula mais jovem por um tempo maior. Uso muito a vitamina C, que a gente tem efeitos antioxidantes, a gente sabe que a vitamina C tem um efeito clareador e ainda prolonga o efeito do protetor solar, sem dúvida nenhuma. Lá no início nós não falamos de ressecamento da pele, eu tenho que usar ativos que hidratam, eu vou usar o ácido hialurônico, eu vou usar a ceramida, corporal eu lanço mão de uma ureia, então eu vou usar esses ativos. E você, mais lá que a gente prescreve muito, a gente prescreve o resveratrol. O resveratrol, ele é derivado da uva, encontrado no vinho tinto, ele tem sim propriedades antioxidantes e ele vai diminuir ali os radicais livres. Outro que a gente hoje fala muito na prática clínica, principalmente ali que a gente fala que ele tem um efeito estrogênico, é o Equol. O Equol ali, a gente sabe que ele tem efeitos antioxidantes e ele tem um efeito estrogênico que vai ajudar ali na firmeza e na elasticidade da pele e manter aquela retenção ali mais. Então, basicamente aí, eu vou retinol, vitamina C, resveratrol, Equol, ácido hialurônico, aí você vai nos peptídeos, nas ceramidas que vai ajudar na hidratação da pele, numa pele ali. Quando você fala do resveratrol e do Equol, você está falando nos ativos dos cosméticos que a gente vai passar ou orais? Cosmético. E hoje, na minha prática, eu indico muito via oral. Eu indico muito antioxidante oral. Porque a gente sabe que faz a diferença. E a gente vive num ambiente extremamente oxidativo, né? O S-Equol, que é o uso interno, é um ativo muito bom. O resveratrol, ele tem a ação dos dois também, essa ação antioxidante fantástica. E todos os dois a gente consegue utilizar tanto para a parte tópica quanto para a parte oral. O S-Equol eu gosto muito dele, é um ativo bem diferenciado aí para essa parte estrogênica. Ele é conhecido como estrogênico, ativo isso aí. estrogênico. É isso aí. Muito bacana, eu não conhecia o esse também não. Equol. Então, quando você fala que você escolheu aí dos ácidos, o retinol, você está pensando nessa pele da mulher madura. Pensando na pele da mulher madura, que eu quero fazer uma renovação celular aí, que eu quero aumentar uma longevidade e melhorar o aspecto da pele também. Que o retinol a gente consegue ali, desde a camada mais superficial, fazer aquela renovação. Então, ali eu vou pensando na renovação e aumentar a longevidade dela. E eu vou te falar, Tatiana, em 98% hoje das minhas pacientes, por volta de 40, 45
45, eu já inicio o retinol. Algumas pessoas são sensíveis, a gente hoje já tem Sim. ativos nano-encapsulados, que a gente consegue ter uma tolerância muito maior. Isso faria parte do skincare, A dos rotina cuidados de diários dela. Isso. Dos ácidos do retinol, dos hidratantes, você falou do ácido Ácido hialurônico. hialurônico, a gente tem os peptídeos, a gente tem as ceramidas. Então, ali vai de acordo com a necessidade, com o budget do paciente, o que ele, né? A gente vê muito o que o paciente, o que ele precisa e o que ele pode gastar, né? Sim. Então, aí vai onde a gente vai A gente às prescrever. vezes vê algumas frentes defendendo que o creme não faria diferença, né? O que você vai usar na sua pele não faz diferença. O que faz diferença são os procedimentos. E aí muitas pacientes se sentem prejudicadas porque não tem poder aquisitivo para Sim. muitos procedimentos. Sim. Então, o creme faz diferença. O creme faz diferença, o creme, ele é um ciclo que a gente faz, é um combo que a gente faz, é a mesma coisa de você virar para mim e falar assim, eu tenho uma rotina de cuidados, eu gasto horrores com procedimentos, mas eu não tenho uma alimentação saudável. Deixa eu te falar, ali ela quebrou uma parte do ciclo, a Perfeito. resposta dela vai ser menor. Sim. Então, por isso que hoje a gente vai muito na integrativa. A gente é um todo, a gente não é. Eu tenho uma paciente que ela fez vários procedimentos comigo. Quando a gente foi fazer, geralmente em 90 dias, a gente vai fazer o depois dela obrigatoriamente. Quando eu fui ver os resultados dela, pobre. Eu fiquei sem graça. Eu virei para ela e falei assim: tá inexplicável. Você é uma paciente jovem, era uma paciente magra. E aí eu comecei a conversar. Eu falei, não, eu preciso saber da sua alimentação. Ela falou assim, eu falei, o que você comeu hoje? Nada. Isso era 2 horas da tarde. Aí eu virei e falei assim, não, mas o que você vai comer? Ela falou assim comigo, Gabi, eu sou fã de Cheetos. Eu fico o dia inteiro sem comer para comer um Cheetos à noite. Eu falei, deixa eu te falar, você é inflamada, você é uma pessoa inflamada. Ninguém saudável pode ficar um dia inteiro sem comer para poder comer um Cheetos. Então, o resultado dela é pobre, porque ela é uma pessoa inflamada, entendeu? Então, eu falo assim, que você tem que ir batendo check. Check. A minha filha, a Maitê, fala assim, mamãe, check, check. Você tem que bater no check. Alimentação, sono, É isso. mente, Todos os nossos podcasts, a gente passa por isso, né? É Não tem fazer como, o né? dever de casa bem feito. Só que muita gente não está disposta. Não. Né? A gente também Que é a já falou fórmula isso várias mágica, vezes. né? A pílula mágica, a procedimento fórmula mágica, mágico. querer descobrir o procedimento mágico, porque dá muito mais trabalho mudar o estilo de vida. Isso Sim. é fato, né? E em relação às tecnologias, né? A gente escolheu aí alguns ativos de cosméticos que valem a pena. O que seria aí de bacana de tecnologia para mulher no climatério? Quando a gente fala de tecnologias no climatério, eu preciso daquelas tecnologias que vão estimular a produção de novas fibras de colágeno. Eu preciso de uma neocolagênese ali. E hoje, aqui a gente fala de padrão ouro, é o ultrassom micro e macro focado, que lá na clínica a gente tem o Ultraformer MPT. Ele vai fazer micropontos de coagulação ali, onde a gente vai ter um estímulo de novas fibras de colágeno. Então, a gente vai para ele, que a gente chama de bioestimulador tecnológico, e eu gosto de associar muito ao bioestimulador injetável. Eu falo que é como se eu fizesse um efeito sanduíche. O Ultraformer, eu vou lá no SMAS, naquela película bem fininha, e com o bioestimulador injetável eu vou mais superficial, onde eu vou fazer um efeito sanduíche e eu vou ter uma reação inflamatória muito maior. Então, naquele início eu tenho a reação inflamatória e depois a gente começa a produção das fibras de colágeno e elastina. Quando a gente fala, Tatiana, de fibra de colágeno e elastina, eu tô falando de efeito lifting, eu tô falando de sustentação da pele. Eu não tô falando nada de modificar os meus pacientes, você me conhece muito bem, o meu caminho é muito pela naturalidade dos pacientes. E a gente tem laser. Hoje a gente tem laser de nano e picosegundo, que são os mais rápidos do mundo e são ali, vai no ponto certo, que a gente consegue fazer um rejuvenescimento 7D. A gente tem uma ponteira fracionada que eu vou desde a camada mais superficial até profunda, estimulando a produção de colágeno e melhorando a qualidade de pele, porque eu tô na camada mais Então, superficial. não é só a Ultraformer que faz isso, porque a Não. gente vai precisar tratar esses planos profundos, né? Se a gente Sim. perde musculatura, a gente vai precisar tratar a Sim. musculatura.
Se a gente perde coxinha de gordura, a gente vai precisar repor isso de alguma forma. Sim. O Ultraformer, ele consegue tratar, então, esse planular profundo. Consegue tratar Ele plano não é o profundo. único que faz isso atualmente. Não A gente já único, não, tem não. A novidade. gente tem novidade, a gente tem radiofrequência microagulhada, que hoje aí é também considerado o supra-sumo, que a gente consegue ter um estímulo de colágeno aí bem grande. A gente consegue com os lasers. Eu acredito que o Ultraformer ele ainda seja o mais profundo, que eu consigo ir mais profundo. Radiofrequência, dependendo ali, eu também consigo ir mais profundo. Os lasers eu vou um pouco mais superficial. A gente tem a radiofrequência isolada, sem ser a microagulhada. Eu gosto de falar assim, o Ultraformer é como se eu tivesse uma máquina de costura. Eu estou costurando seu tecido. Eu estou lá puxando. E a radiofrequência é como se eu passasse um ferro na sua pele. Então, quando eu faço os dois, eu estou ali estimulando o colágeno e eu estou melhorando a qualidade da sua pele. Então, tudo hoje é uma combinação. Nada é sozinho. Nada. Então, todos os tipos de tecnologias, a gente tem vários embasamentos científicos, mas eu tenho ali as minhas escolhas, que é o Ultraformer, para mim nada faz o diferencial, o que ele faz de estímulo de colágeno, mas a gente tem a radiofrequência microagulhada, a radiofrequência normal e a gente tem os lasers também. A microagulhada, ela consegue colocar alguns ativos dentro da pele? A gente consegue colocar ativos depois, mas não. A gente microagulha mesmo, depende da minha escolha da profundidade, e aí na hora que eu microagulho, eu imito a onda da radiofrequência lá dentro do tecido. A gente tinha as radiofrequências antigamente, que a gente ainda tem, que a gente só passa mais superficial. Não era tão profunda. Essa não, eu microagulho, na hora que eu microagulho, a radiofrequência é emitida. Então, o que que acontece? O meu tônus muscular, a emissão ali de eu ter novas fibras de colágeno é muito maior do que só que eu passo superficial. E eles podem ser feitos em outras áreas do corpo também, Sim, não só no rosto, sim. né? Hoje a gente faz radiofrequência microagulhada dos pés à cabeça. Tem paciente minha que pede no dedinho do pé. É. O nome comercial dessa... Tem o Morpheus e o que eu Isso. tenho na clínica é o Potenza. Bacana. Mas o mais conhecido é o Morpheus. Então vamos fazer um pacote aí para as Isso. mulheres no climatério. Isso. A gente escolheria o MPT, Isso. o Ultraformer. Ultraformer, MPT, primeiro a gente faria ali a radiofrequência, o Ultraformer MPT, depois a gente faria uma radiofrequência microagulhada e depois a gente poderia até para um bioestimulador injetável. E o Perfeito. Botox. E o Sempre. Botox é O sempre. Botox já começou há muito O tempo. Botox é sempre. O Botox, muita gente não sabe, mas o Botox ele é preventivo de ruga Preventivo. profunda, Sim. né? E às vezes a pessoa começa mais jovem, fala, por que você já está fazendo Botox? Justamente para ir trabalhando, né? Para ir preparando. Hoje, a minha paciente mais jovem de toxina botulínica, Botox, de 17 anos, e realmente ela tinha indicação, que ela já tinha ali uma linha que estava já querendo ficar definitiva. O que é uma linha definitiva? É você olhar para o seu paciente, ele está sério, e você já vê a linha marcada. Uhum. Agora, quando a gente fala dinâmica, é quando faz a expressão Movimento. facial, o movimento, a gente vê. Então, ali ela já tinha uma indicação, é preventivo, e o que o Botox faz? Ele faz uma miomodulação. Você acostuma o seu músculo a não fazer a contração. É lógico que depois você vai tendo ali liberação de acetilcolina, mas ele vai vindo e você vai fazendo. Mas quando você faz com aquela periodicidade maior, você acostuma ele a não fazer a contração. Muito bacana. Maravilha. Agora nós vamos falar um pouquinho de dentro para Vambora, fora. vambora. Vamos? Vamos lá. A gente sabe, muita gente fala, né, Sávio, que a saúde começa no intestino, Sim. né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que a saúde intestinal ou a falta da saúde intestinal pode interferir na beleza, na pele. Inicialmente eu estava escutando vocês falarem aqui, né? Ah, acima de 35, acima de 30, né? Ah, não, a partir dos 27. Eu tenho costume de falar na farmácia lá, e principalmente quando eu tô no balcão, as pessoas ficam me perguntando, muitas das vezes hoje um pouco menos, mas quando eu ficava lá, o nosso balcão é bem grande, assim, então são várias baias de atendimento, né? E aí, quando alguém pede alguma dúvida, pergunta alguma dúvida, eu falo um pouco mais alto, então as pessoas vão escutando o que eu tô falando. E eu tenho o costume de soltar assim, olha, a gente começa a se preparar para morrer aos 30 anos. Aí o balcão todo fica assim olhando para mim, tipo, como assim? Né? A verdade é que a partir dos 30, se a gente for colocar, as coisas começam, porque se a gente for voltar à era paleolítica, a partir dos 30, o que começa a fazer? A gente começa a cair taxa metabólica, a gente já está voltando para a caverna.
né? Sim. Então, só que a gente, como evolução, a gente precisa se preparar para isso. Então, a gente tem, de fato, algumas coisas que aconteciam naquela época que não precisam disso acontecer mais. E a gente está aqui para isso, né? Então, eu tenho costume de dizer que a gente tem que se preparar não a partir dos 30, mas é uma historinha que, de Mas fato... Essa questão de expectativa de vida foi realmente o boom para se falar de menopausa atualmente, porque Exato. não se falava tanto, porque a expectativa de vida da mulher há 20 anos atrás Totalmente não diferente. chegava aos 70 anos, Hoje Exato. a né? gente vai Nos passar 60 um terço anos. da vida na pós-menopausa. Exatamente. Isso é muita Por isso que coisa. tá tão em Exatamente. voga, né? E as mulheres envelhecendo bem, Bem. né? E a ideia de passar a vida, né, na menopausa, boa parte dela, é o que eu volto a dizer, é passar, porém, bem. Bem. E é por isso aqui do podcast, né? Acho que a ideia principal é essa, né? Essa. Então, de fato, eu queria só contar isso, porque realmente é algo que, Sim. quando eu falo, todo mundo, meu Sim, Deus, que a significa?" natureza ela quer te descartar, né? Você já Exato. não tá, você não serve mais para reprodução. Então sua Exato. missão está cumprida. Exato, exato. Mas a gente está lutando contra isso. É isso aí. Mas vamos lá, intestino. O que que acontece? Na verdade, a alimentação a gente já vem falando aqui já tem um tempo. A beleza de dentro para fora, ela é extremamente. Na verdade, eu falo que a sua pele, né, o seu rosto, o seu corpo geral conta a sua história, né? Então, como que você tá hoje é a sua história contada até então, né? Então, o que você come, o tal do Cheetos lá, né? O que você come, a atividade física que você pratica ou não, né? Se você se mantém se exposto ao sol ou não, isso tudo vai mostrar o quanto que você é o seu corpo ali. Enfim, intestino é exatamente aquilo que você coloca para dentro. E aquilo que você coloca para dentro vai te mostrar do lado de fora, vai ser o reflexo do lado de fora. E muitas das vezes, a maioria das vezes, eu geralmente aparece muito lá para mim, Sávio, dermatite atópica, né? O que que aconteceu aqui? E durante vários estudos a gente vê, é uma denominação já antiga, que é o leaky gut, que é algo do intestino ali gotejante, né? Permeável. Que a gente fala, e permeável, é algo que está diretamente relacionado a essas doenças de pele também, né? E aí, o próprio leaky gut é algo que a gente tem. O nosso intestino, de forma correta, ele teria que ser célula a célula fechadinha, Uhum. As junções né? bem As junções, as apertadas. tight junctions ali, todas juntinhas. Só que, de acordo com a inflamação, que acontece devido a alimentos, como os Cheetos, por exemplo, né? Já era, né? Se Já era, precisasse de patrocínio. Mas Não vai enfim, ser da Cheetos. não vai ser, Não vai óbvio. A gente começa a ter essas inflamações e essas células começam a se abrirem. E quando essas células, então, no intestino é onde está preparado para receber e ter absorção como se fosse ali uma forma ideal de uma peneira, se a gente começa a abrir isso, é como se eu estivesse rasgando essa peneira. E, gente, literalmente começa-se a passar no intestino para sua corrente sanguínea pedaços de alimento. E a gente tem nutrientes toxinas que não era. deveriam ser expelidas, É. hormônios, muitas Exatamente. doenças ginecológicas também surgem disso, da recirculação hormonal, do hormônio que tinha que ser levado embora. Exatamente. Então, a partir do momento que o meu intestino está aberto, ele está propenso a passar qualquer coisa ali. E quando a gente começa a ver imagens de livro, imagens de artigo, é exatamente isso. E com isso, os alimentos, seja o que for, passa pela corrente sanguínea, né? A gente tem ali citocinas inflamatórias, e isso pode ir para algum lugar e gerar a famosa dermatite atópica. Uhum. Então, quando uma pessoa geralmente chega pra gente e fala assim, eu tô com uma coceira aqui, eu tô com uma vermelhidão, e muitas das vezes a gente passa um simples ômega 3, a coisa começa a resolver, né? Por quê? Claro, alimentação, total. É de fato um problema atópico, é de fato um problema intestinal. Um simples ômega 3 te ajuda demais a um problema no qual você tem ali do intestino. Então, o alimento é extremamente importante e é o reflexo de fato da sua pele. Então, o intestino ele tá relacionado a uma série de coisas, depressão, enfim, uma série de coisas, mas também a pele, né? É o que a gente está ingerindo, de Na fato. dermato, a gente fala que o intestino é o guardião invisível da pele. Legal. E é engraçado, né, que cada especialidade fala de uma coisa, né? O intestino é o segundo cérebro, né? Então, dependendo do guardião o da invisível pele. da pele. Exato. Mas indiscutivelmente ele está ali.
né? Ele está sim. presente e tem importância para todos os órgãos e sistemas. É o primeiro Porta de contato entrada, que a gente né? tem do mundo exterior para o mundo interior. O intestino, assim, ele é algo fantástico, eu tenho o costume de dizer. Porque, por exemplo, se você tem um intestino bom, se você tem as suas bactérias de forma ideal, você pega, eu dou muito exemplo da banana, sabe? Você pega uma banana que você comeu ali, essas bactérias que estão ali dentro do seu intestino vão metabolizar para você ter extração do triptofano. Sim. Triptofano, saúde mental. Se você tem um Serotonina. desequilíbrio ali em bactérias gram-negativas, a gente vai ter todo o desequilíbrio também de absorção de nutrientes. Faltou triptofano, o que que acontece? A gente vai ter problemas depressivos e etc. Porque triptofano vira Serotonina. 5-hidroxitriptofano, que vai virar serotonina e que vai virar melatonina para te fazer dormir. Então afeta tudo. Então, a partir do momento que se tem um intestino, então a gente tem costume dizer, vamos arrumar a casa, né? Como que a gente começa arrumando a casa? Cara, como que tá a sua alimentação? Como que tá o seu intestino? Né? Aí, a partir daí, a gente começa, igual, haja procedimento se não tiver uma alimentação correta. E isso inclui também medicamentos, toxinas que a gente está exposto, não só os alimentos, mas a gente sabe que o impacto da má alimentação é, obviamente, o maior impacto aí na saúde intestinal, né? Sim, Inclusive sim. para você poder fazer proveito do seu investimento com suplemento. É, Né? Se Exatamente. você não tiver um intestino que está absorvendo aquilo de forma saudável, você acaba perdendo boa Exato, parte. exato. Vários médicos, e como eu já vi, uma das primeiras prescrições é o quê? É um bom probiótico, né? Ou talvez uma indicação de um nutricionista, é, é uma melhora de intestino ali a nível de uma boa glutamina, um ômega 3, Refazer enfim. essa barreira, Exato. né? É o famoso arrumar a casa, né? Não adianta nada eu avançar a níveis de talvez tratar um problema depressivo se o ponto principal ali, que é o intestino, não tá de uma melhor maneira. Então, sim, o intestino, eu acho que ele é o carinha ali que vai te ajudar a arrumar a casa primeiro, para depois a gente conseguir seguir os próximos passos. Podemos ir em conjunto? Claro, sim. desde que o paciente Faça a concorde parte em fazer a dele. parte dele, exatamente. E uma coisa que você falou que é verdade, não vendemos pílula mágica. Se eu for contar a quantidade de cápsula que sai na Farms hoje por dia, eu teria que pegar os dados ali, mas eu sei que seriam milhões. Nenhuma delas, eu te garanto, vai fazer mágica. Nenhuma. A Nenhuma. pessoa que tem É. que está Nenhuma. usando tem que ser o protagonista, né? Exatamente. Exatamente. Protagonista das decisões. É isso aí. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão de produtos manipulados, né? Qual a vantagem desses produtos frente a, por exemplo, polivitamínicos que a gente encontra na Sim. farmácia já prontos, né? Sim. Bom, vamos lá. Existe uma questão, a farmácia de manipulação, e aí eu vou trazer para vocês historicamente, antigamente a farmácia de manipulação era uma opção mais barata. Não sei se vocês lembram. Sim. A farmácia de manipulação, vamos ver se na Até manipulação medicamentos é mais barata? alopáticos, né? Exato, exato. Vamos ver se na manipulação é mais barata. Ou uma alternativa à forma farmacêutica. Exemplo, eu tenho um filho que não toma comprimido, será que eles fazem xarope? Geralmente farmácia de manipulação era isso. Ao longo do tempo, a gente estudando, a gente correndo atrás, né? A gente viu que a farmácia de manipulação, na verdade, ela é algo mais relacionado à personalização, à individualidade da pessoa. Então, hoje, como que a farmácia de manipulação consegue ajudar? De acordo com o que o paciente precisa. Quando ela fala assim, o meu paciente ele não é igual para todo mundo, e não é mesmo. Não é mesmo. Cada um tem sua história, Sim. né? Eu geralmente, um dos primeiros passos que eu pergunto para a pessoa é que horas que você dorme, que horas que você acorda. Você faz atividade física? Qual atividade física? Quantas vezes por dia? A partir disso, eu sei se eu vou colocar um magnésio, até que horas ele pode utilizar uma suplementação. Então, a farmácia de manipulação, ela saiu daquela ideia de ser uma farmácia mais barata e para ir algo individualizado. Eu tenho o costume de dizer que um polivitamínico de A a Z, lá vamos de novo perder mais patrocinador aqui, tá? Um polivitamínico de A a Z, ele tem tudo e não tem nada. Um pouquinho de tudo, mas nada em Exatamente. quantidade Por isso ele pode suficiente, ser né? vendido sem receita, Exato. né? E por aí vai. Exato. Tirando os corantes, tirando açúcar. Perfeito. Então, para mim, um polivitamínico da Lilian é diferente do polivitamínico do Sávio.
São pessoas diferentes, são Necessidades complexo B diferentes. totalmente diferente que ela vai precisar e o que eu vou precisar, né? Minerais diferentes. Então, a farmácia de manipulação, ela vem mais no nível de personalização, tá? Então, hoje ela consegue trazer isso. E um outro passo muito bacana que a farmácia de manipulação tem hoje é a entrada de novos ativos em tecnologia, tá? Isso, a farmácia de manipulação ganha a níveis muito maiores do que a indústria farmacêutica, por exemplo, porque a entrada de novos ativos em tecnologia é muito mais rápido. Então, hoje, na hora que, por exemplo, eu tenho o costume de olhar muitos ativos americanos, sabe? Eu adoro ver ali. Então, por exemplo, se eu chego para minha importadora e falo assim, aonde a gente compra as matérias-primas, né? Olha, dá uma olhadinha nesse ativo aqui para mim, que eu acho um ativo interessante. Exemplo dos é o Bioberon, que é uma berberina fitossomada, né? Ela é conhecida na Europa como Berbevis. Eu pedi uma importadora para trazer essa matéria-prima em menos de 6 meses esse ativo já estava aqui. Ou seja, um ativo americano, um ativo europeu que foi desenvolvido lá, em menos de 6 meses estava aqui. Se a gente for trazer isso para uma indústria farmacêutica, os caras precisam de anos para trazer esse produto para cá. Interessante. E a gente ganha isso em velocidade. Então, hoje Tem a muito- farmácia de manipulação tem ativos que a gente não vai encontrar numa farmácia tradicional. Muita coisa. E Muita até coisa. tecnologia também, né? Da Sim. biodisponibilidade também desses Exato, ativos. exato. Hoje a gente tem uma coenzima Q10 comum, porém a gente tem a Maxolve, que é uma coenzima Q10 líquida lipossomada, que ela te entrega muito mais rápido. A gente tem a Cava Q10, que é uma tecnologia que consegue misturar em água, que também tem uma boa disponibilidade. Enfim, a gente tem o Bixome, são várias As tecnologias. cúrcumas também, né? De Exatamente. excelente Tem o absorção. resveratrol, né? Resveratrol. Atualmente, Exatamente. Então, assim, a gente consegue de fato, hoje, farmácia de manipulação, ao meu ver, ela é sinônimo de tecnologia, ela é sinônimo de individualidade, sabe? Ela mudou um pouco o caminho dela. E eu acho que isso foi muito bom para nossa medicina, sabe? Que a gente consegue chegar sempre com novidades, O assim. Brasil é muito pioneiro nesse sentido, né, Muito, Sara? muito, muito. Na verdade, assim, ele é escola, tá? O Brasil, ele é escola em farmácia de manipulação. As feiras que nós vamos, né? Geralmente aí aprender a chegada de novos ativos, a apresentação de novos ativos, o quanto de outras pessoas de outros países querendo montar a farmácia de manipulação fora é muito alta. Isso é muito legal. É muito alta. Então, assim, a gente de fato é professor, a gente de fato tem isso aí como uma medalhinha de ouro mesmo. Muito E na bacana. sua experiência, assim, além dos ativos que a Gabriela já falou que tem resultado para a Aham. pele, o que que você Vamos lá. recomenda pra gente? Vamos lá. Quando a gente fala Começar os de. nossos top. Quando a Começar o gente. bate-bola. Vamos lá. Quando a gente fala de uso interno, um dos pontos principais que a gente tem que entender, assim, como a gente consegue fazer, e de fato é o que reflete na pele, são ativos anti-inflamatórios, né? Ela falou muito bem ali sobre o resveratrol, por exemplo. Sim. Mas a gente tem outros ativos também que auxiliam muito, por exemplo, um que eu gosto muito, que é o glicoxil, tá? O glicoxil, ele é um ativo muito específico que ele inibe, na verdade, ele desglica as proteínas, ele desglica, ele inibe glicação. Ele é um ativo muito bacana, principalmente ali a níveis de produção de colágeno, né? Dessa parte de quebra de colágeno. O glicoxil é um ativo muito bacana, é um ativo bem antigo nessa parte, porque a gente tem outros ativos, por exemplo, o glicoxil ele já é um ativo mais caro que ele desglica, porém a gente tem a benfotiamina, por exemplo, Uhum. que ele não deixa glicar, que é um derivado da vitamina B1 que também melhora nessa parte. Então é um dos ativos que eu gosto. Um outro ativo que eu gosto muito é o Gimples, muito conhecido também, porque ele acelera a nossa enzima superóxido dismutase, que vai diminuir a nossa inflamação. Então ele é muito voltado para celulite. Porque Cabelo branco, o ele Gymplas tem também. uma ação de cabelo branco, porém, assim, em prática, eu prefiro ele na ação da celulite ali, de Lipedema desinflamação. também. Lipedema eu já prefiro mais o Resvitec. Resvitec. O Resvitec ele é um ativo fantástico para esse Uhum. caso, que é o transresveratrol lipossomado. Sim. Eu gosto muito dele. O Gimples ele tem mais essa função de celulite, né? Desinflamar células por ter essa ação de superóxidos dismutase. Outro ativo que eu gosto muito também,
Polipódio leucotomos. Esse é clássico. Uhum. Esse é um clássico. Melasma, né? Exatamente. A gente tem costume de dizer, de se chamar de fotoprotetor oral, né? Ele é um ativo muito bacana porque ele inibe ações de raios solares. Ah, sabe, quer dizer que eu vou poder parar de usar filtro solar? Não. Jamais! Não, é os dois juntos. Exatamente, É os dois juntos, é isso aí. exatamente. É um ativo É antigo muito antigo. e é um ativo. Eu gosto de dizer o seguinte: se o ativo é antigo e ele tem ação ainda, ele tem prescrição, ele tem saída na farmácia, porque Ele é para mim muito faz bom. muito efeito. Exatamente. Então, o polipódio leucotomos é um outro ativo que eu gosto muito. Piquenogenol, eu gosto Melasma, muito tudo, também. é. Para melasma, toda essa parte da pele, ele melhora Insuficiência venosa. a vascularização, então ele auxilia também. Dá pra gente falar dos colágenos, acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas assim, de ativos, eu gosto muito desses ativos, o Resvitec, que a gente já falou aqui. Dá pra gente ficar falando aqui até Dá, amanhã, se muita quiser. Sabe A o que gente eu tem acho BioAct. interessante dessa parte de suplementação? Porque você está falando aí de suplementos que, Eu voltado acabei aqui de para a pensar nisso, pele, serve para um monte de serve coisa. para tudo. Tudo. Serve para saúde cardiovascular, para saúde do sistema nervoso Coenzima central. Q10. Maravilhoso, Coenzima né? Q10. A coenzima Q10 tem saído vários estudos na parte antioxidante, melhoria, prevenção de rugas. Por quê? Eu tô trazendo energia para a minha mitocôndria, eu tô fazendo a minha célula funcionar. Melhor. É. Sabe? Eu tô acelerando a funcionalidade da minha célula. Eu não tô deixando ela se inflamar. Tem um outro ativo também que eu gosto muito, que é o BioArt, que ele faz ação a nível de ATP celular. Então, isso tudo são ativos específicos. Eu tenho costume de dizer que eu tenho várias gavetinhas. Então, você chega pra mim e fala assim: ah, dermatologia. Peraí, deixa eu abrir minha gaveta aqui. Tem vários Gavetinha da ativos, Só que tá sabe? tudo misturado aí dentro. Não tem jeito Exatamente. essas Só que no gavetas. final é isso. Às vezes eu tô passando uma coenzima Q10 para melhora das prevenções de rugas, só que o cara tá super ativo, o coração dele melhorou pra caramba. Por quê? Essas são as ações dos nossos suplementos hoje. E uma outra coisa também, só te interromper, a questão das vitaminas e dos minerais também, né? A gente Sim. sabe, por exemplo, queda de cabelo, que é uma queixa super comum, Uhum. né? Principalmente aí para as mulheres, porque a gente está falando aqui de climatério, mas os homens também. Mas a gente sabe como que o nosso terreno biológico ele tem que estar fértil, ele tem que estar equilibrado, como que a gente tem que ter níveis otimizados de vitaminas, de minerais, como que isso impacta muito na saúde como um todo, mas também na saúde da pele, do cabelo, das unhas. Impressionante a deficiência alimentar que a gente tem hoje. Impressionante. É O impressionante, nosso porque solo já é mais pobre hoje do que no passado. E Quando- as pessoas se alimentam pior. não, Então, e quando você passa um simples polivitamínico capilar, como que a unha melhora? Gente, se a unha tá melhorando, a deficiência alimentar dessa pessoa tá muito pesada. Tá muito pesada. Então é impressionante como um polivitamínico básico de drogaria mesmo, Sim. que não tem lá suas dosagens as mais altas do Tem mundo. ideia. Nem específico para pele, né? Pra cabelo. Exato. Como é E que já dá faz resultado. diferença? Quando você fala isso, você fala, caramba, a deficiência nutricional tá muito alta. e muita gente combate a suplementação, né? Por que suplementar, mas não pensa nessa parte do solo pobre, Não. da densidade nutricional dos alimentos que piorou demais Até com da o alta tempo. escala, né? De agricultura, agrotóxicos, poluição. A nossa demanda é muito maior, o nosso estresse é muito O maior. A gente preço dos consome alimentos. mais, Hoje né? é muito mais caro você fazer um hortifruti na semana do que você comprar uma alimentação rica em carboidrato para sua família. A minha esposa fala, nossa senhora, a gente tá bem, né? Olha como é que tá a nossa Nossa fruteira fruteira. aqui. Fala, caramba, que ponto chegamos, né? É, Porque antigamente, a minha família vem de roça, né? Antigamente isso era o fartura. básico. É. Hoje em dia, infelizmente, tá virando luxo. Pensa Se bem. a gente é for verdade. estender esse problema social, é isso. De repente vai ser mais barato comprar esse polivitamínico aí na farmácia para dar um jeito na deficiência nutricional da falta de legume e verdura do que investir. Comer. Loucura, né? E as Loucura. pessoas também acham que muita gente não quer. A pessoa ela quer o que é mais rápido, é o fast food, é o que é Total. gostoso. Eu escuto muito isso. Ah, hoje eu trabalhei muito, tô cansada, eu vou comer um hambúrguer. Peraí, por que você vai compensar isso A na recompensa, né? Você vai né? Vai recompensar. psicológico. Então, eu acho que você falou que entra num vão muito grande ali, É. que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, né? A cabeça mesmo dos nossos pacientes e até a nossa mesmo. isso aí. Sim.
Fazer o bate-bola, hein? Vamos lá? Vamos. Então, vamos começar aqui com umas perguntinhas polêmicas para os dois responderem. Essas Bora. perguntas, a gente abriu uma enquete, né, no nosso perfil do Entrando no Climatério no Instagram e muitas foram enviadas pelas nossas pacientes. Isso. Gosta dessa. A gente vai começar falando do colágeno, né? Se o colágeno que a gente consome, se ele realmente faz efeito diante aí dos procedimentos para estimular colágenos injetáveis. Isso é muito controverso. Eu já recebi vários haters lá no meu Instagram, mas sim, faz efeito para mim. É uma fonte a mais de proteína, entendeu? Uhum. O que acontece, que eu deixo muito claro na minha rede social, é o que acontece. Não adianta você achar que você tomou uma dose de colágeno oral que você vai esticar. Milagre, nada vai fazer. Não. Entendeu? Então, quando a gente vem com essa suplementação, e muita gente não sabe, gente, é uma fonte de proteína. A gente precisa de proteína para tudo no nosso organismo, para a gente ter um funcionamento normal. Hoje, quando eu recebo uma paciente vegana, ela sai do meu consultório com uma receita de whey, porque senão o resultado dela do procedimento vai ser pobre. Ela precisa ter uma ingesta de proteína. Então, o que eu quero tirar isso é assim, não é que você vai tomar o colágeno e esticou, não vai fazer nada. Você tem que ingerir o colágeno via oral, você tem que fazer um procedimento e ali é você entender que é uma fonte a mais de proteína que você está consumindo. E tem a questão do uso contínuo Do- dele também, é né? isso aí. Não é o uso isolado, Não é o uso pontual. isolado pontual. Lá na clínica, sempre quando o paciente ele vai fazer um procedimento de colágeno, ele já toma a primeira dose de colágeno ali, logo que acaba, e ele sai com aquela prescrição do colágeno. E hoje eu bato isso muito na tecla no meu Instagram por conta desses haters que eu vivi, que é uma fonte a mais de proteína e que a gente precisa de proteína. Hoje, outro dia, eu estava escutando uma nutricionista, ela falando que quantos pacientes dela têm intolerância ao whey mesmo, estufamento, sensação de empachamento, aí ela vai para a proteína do colágeno, ela ajusta a dose e ela vai para a proteína do colágeno. Tem muitas Então, eu opções acho- hoje em Tem dia. os whey's né? veganos. Variedade. Muitas opções. E o que me incomoda muito, Lili, é o 880 que a gente vive na rede social e as pessoas elas não entendem ali a fundo por que você está prescrevendo um colágeno. Ah, tá, o colágeno oral não vai fazer te esticar, mas vai fazer uma fonte a mais que vai te Tem ajudar essa a você nutrição de dentro para fora, né? pra Qual que é o fora. diferencial dessa proteína? Tô jogando fogo aqui na fogueira, tá? O diferencial dessa proteína do colágeno que seja boa o suficiente para eu investir nela e não em comer mais proteína de Ó. uma fonte animal, por exemplo. Vamos lá, vamos lá. Eu digo assim, nunca subestime o colágeno. Colágeno, primeiro, é uma proteína. Se a gente fosse começar por aí, cara, é uma E proteína. detalhe, a gente consome muito pouco proteína na nossa dieta. exatamente. Olha, É um de macro- pessoas meta. comprovadamente consomem menos. Menos. O É um idoso, macro- ele tem É. muita dificuldade de consumir proteína. é um macronutriente Essencial. muito essencial. Esse é o primeiro ponto. Então, se a gente fosse falar colágeno funciona ou não funciona, meu amigo, é um macronutriente de proteína. Ponto. Você não consome isso direito, eu tenho certeza. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. Só que o colágeno, ele tem sido estudado de uma forma, assim, talvez hoje seja, talvez não, é o maior, dos macronutrientes, eu tô falando de carboidrato, enfim, é um macronutriente hoje que tem tido performance de forma diferente devido a níveis de estudo muito legal. E explico para vocês um pouco mais sobre isso. Eles têm conseguido isolar, então o colágeno, pensa que como se fosse essa parede, né? O colágeno são, na verdade, é uma proteína com vários peptídeos, e os peptídeos são cada tijolinho desse aqui. Eles têm conseguido separar do colágeno alguns tijolinhos mais específicos para determinadas situações. Então, quem tem um papel e uma caneta, aproveita. Vamos lá. A gente tem- Gravado. Tá gravado aqui. Eu tive o impulso de pegar. Não, tô falando quem estiver escutando. Ah, bom. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o Você colágeno... não sai daqui sem deixar isso anotado pra gente. O colágeno verisol é um colágeno específico em tamanhos de moléculas específicas que ele vai fazer uma ação específica para a pele. E aí, então, a gente tem o colágeno comum, que para mim, ele é um macronutriente, ele é fantástico, tá? Fonte de A gente- proteína. A gente só precisa de entender, porque eu tenho costume de dizer o seguinte, se você fez um procedimento e tomou um colágeno, perfeito, ok. Agora, para pele, né?
Agora, se você tá com dor no joelho, vai tomar ou fez atividade física, rompeu fibra e tá tomando colágeno para pele, Verisol. I'm so sorry. Ele vai Você ser vai ficar utilizado. sem rugas. Exato, né? ele vai ser utilizado para construção muscular, que é Pra onde você algo tá com reação inflamatória. exatamente. Isso aí. Então, o colágeno comum é isso. E aí, uma das empresas que, até uma que chama Gelita, é uma empresa que pega esse colágeno, estuda o colágeno, ela vai fazendo como se fosse estratificações desse colágeno. Então, primeiro que a gente tem o verisol, por exemplo. Então, 2,5 a 5 gramas de verisol é um colágeno específico, e aí esse sim, tá? É um colágeno específico que ele tem eu tenho que dizer que ele tem um volantinho para a pele. Ele vai trazer boas reações para a pele. A gente tem um outro colágeno, então esse colágeno, o outro colágeno estratificado que chama Body Balance. Esse é um tipo de colágeno que é um colágeno mais específico para academia, para quem quer ter sarcopenia, quem tem sarcopenia. Por quê? Seria a mesma função do whey, mais ou menos. Exato, exato. Ele tem maiores quantidades de leucina, então ele tem maior quantidade de um tijolinho desse específico que faz estímulo de mTOR, que vai fazer o estímulo de crescimento muscular. A gente tem um outro tipo de colágeno que se chama Fortibone. Ele é um colágeno específico para a parte óssea, tá? Ele faz estímulos de osteoblastos, perdão. Então, a gente tem esse tipo de Osteoporose, colágeno. osteopenia. Isso, ele é mais específico para esse caso. A gente tem um outro tipo de colágeno que se chama Tendofit. Ele é mais específico para tendão. Ele é mais específico para ligamento. Entendi. É como se ele fosse, ele fala na grosso modo, para o pessoal entender, um alimento específico para aquela reação química daquele determinado órgão. Perfeito. E isso tudo simplesmente falando de colágeno. E a gente tem um colágeno mega conhecido, que eu acho que aí eu falo que assim, o colágeno é um negócio fantástico, que simplesmente com 40 miligramas ele consegue reduzir dor articular, que é o colágeno do tipo 2. Né? Porque a gente tem costume de falar, colágeno 10 gramas, 5 gramas, 3 gramas. Ele não é o mesmo desse Tendolift? Tendofit? Não, não. E é engraçado, eu falo assim, a gente não inventa nada, sabe? A gente simplesmente está repetindo o que é feito lá atrás. O colágeno do tipo 2, ele é um colágeno extraído do externo do frango, que tem uma ação anti-inflamatória que diminui as dores articulares. Antigamente, existia, na época da minha avó, existia a famosa sopa de galinha, de pé de galinha, para fazer a redução de dores dor. articulares. É. Criamos alguma coisa, gente? Não. Só patenteou. Exatamente. Então, assim, existe o colágeno, eu sou fã, e assim, eu acho que a gente tá numa evolução dele, Era que a pé e gente... pescoço de galinha. Que Pescoço, é, que minha isso mãe mesmo. fazia, a gente tem que comer o pescoço. Tem um negócio meio de sopa de caldo de osso. Caldo de pessoal osso, também, é. caldo de ossos, né? Exato, O pessoal exato. Dieta consome muito cetogênica, o também. pessoal usa muito, até para jejum, né? E aí, assim, eu acho que o colágeno, ele talvez seja um dos macronutrientes que tem se evoluído mais. E eu acho que a gente tá só no início, tá? Eu acho que vai vir muita coisa aí ainda. O colágeno, ele é mais barato que o whey protein. Então, assim, claro, o whey protein, ele tem uma dosagem maior de leucinos ou leucina, valina, que vai trazer uma maior recuperação muscular, vai trazer um maior crescimento muscular. Ok, mas se ele é mais caro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho budget pro whey, cara, o colágeno vai bem, obrigado. É uma fonte. É uma fonte de macronutriente, tá? Então eu sou mega fã do colágeno. Pra mim funciona assim e muito. E vai funcionar pra muita coisa ainda. Isso se Maravilha. estende ao ácido hialurônico? O que vocês acham dessa questão agora do ingerir ácido hialurônico? O ácido hialurônico, a níveis de procedimento, eu acho que ele tem uma funcionalidade melhor do que o de uso interno, tá? Até por questões de velocidade, né? O ácido hialurônico de uso interno, ele tem sim resultados, tá? Prefiro a utilização de outros ativos, igual eu falei aqui, o próprio Gymplas, que tem algumas ações mais específicas. Tenha cuidado com hialuronato de sódio, que é diferente de ácido hialurônico. Por que eu tô falando isso? Alguns produtos que falam que tem ácido hialurônico, na verdade tem hialuronato de sódio. Então a gente precisa ter cuidado também, Sim. né? Então existe essa diferença. O ácido hialurônico ele é mais absorvido. O hialuronato de sódio nem tanto, tá? Então existe essa pequena diferença. Gosto, mas eu acho que hoje na farmácia de manipulação a gente tem ativos melhores para esse tipo de caso. Ok. A gente consegue ver diferença de cremes
vamos falar aqui de produtos tópicos, né? Desses mais caros, eles realmente têm um efeito melhor do que outros de marcas mais populares? A gente consegue ver alguma diferença sim, até porque alguns que são mais caros, porque até tem alguns agentes que são patenteados, que são exclusivos deles, a gente tem um embasamento científico. Só que hoje sim a gente consegue vários cremes, vários cuidados diários com um preço acessível. Isso aí a gente depende realmente ali na minha avaliação, vai do budget do paciente, entendeu? E aí é o que eu vou prescrever. Tem diferença? Tem, por conta de vários ativos que são realmente patenteados, de vários estudos, mas que hoje eu consigo sim, sem dúvida nenhuma, uma rotina de skincare com um preço muito mais Cada acessível. vez a gente mais consegue. vem surgindo marcas com novas essa marcas. proposta, Com essa mais proposta acessíveis, de né? tornar mais acessível esse cuidado outra, diário para a Tiana, mulher. e são todas as classes, tá? Não é porque aquela paciente que tem um budget alto, hoje ela tá até Ela vai chegar na preferindo, farmácia, ela vai comparar uma marca de luxo com uma Isso. marca intermediária e vai olhar e vai falar aqui, mas espera aí, tem a mesma coisa, né? Tem tantos por cento desse ativo aqui também, levo esse, isso aí, né? É isso aí. Queria que vocês explicassem pra gente um pouquinho a questão de filtro solar físico, químico. É uma discussão que vem surgindo aí, vem se tornando muito, importante. Primeiramente, eu gosto de explicar a diferença, porque as pessoas falam, eu quero isso, eu quero físico que eu vi. Um filtro físico, ele é um filtro de barreira. O que é um filtro de barreira? A radiação, ela vai bater e ela vai ser refletida. Então, a gente precisa de uma barreira grossa ali. Então, a primeira coisa, um filtro físico, ele é grosso. Ele é grosso e ele é esbranquiçado, porque a gente tem ali o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que são os dois principais componentes de um filtro físico. Quando que eu prescrevo um filtro físico? Crianças, uma pele mais sensibilizadas, ele vai ter uma menor reação alérgica a ele. E hoje a gente sabe que teve há uns 3 meses atrás, o Medina estava lá na Indonésia, colocou na rede social, eu quero alguém do Brasil que traga um filtro físico para mim, que é amigo do oceano. Alguns filtros químicos, tá? Que a gente chama eles de inorgânicos. O que que acontece? Ele bate a radiação, ela é absorvida e ela é degradada. E ali, geralmente, a gente tem a oxabenzona e o metoxicinato de octila. Que vão fazer essas reações. Só que hoje eu estou maquiada com um filtro químico. O filtro químico, ele é muito mais aceitável. Ele tem uma cosmética muito melhor. Tá? Facilita a nossa Ele vida. facilita a nossa vida. Eu não conseguiria vir hoje estar maquiada aqui com filtro físico. Ele é uma barreira. Então, hoje, para as minhas pacientes, ao esporte ao ar livre, atividade física, piscina e praia, geralmente eu dou preferência para um filtro físico. Eu gosto de explicar para elas que na hora que vai suar, que vai entrar numa piscina, parece que aquela gotícula, ela passa por cima e ela não mistura ali com o filtro. Uma barreira mesmo. É uma barreira mesmo e ele tem ação imediata. Já o filtro químico, você tem que aplicar e esperar uma média de uns 30 minutos para ele fazer o efeito. Então, assim, hoje a gente já tem alguns híbridos, que são os dois, mas na minha prática hoje é mesclado até por essa questão dos pacientes quererem, eu quero um filtro físico, ele não vai fazer mal ao oceano, não vai mudar a cor dos corais do oceano. E ainda pode associar o oral também, E né? ainda sempre associo polipódio leucotomos, principalmente nos meus pacientes de melasma, a gente associa o via oral. Mas basicamente a principal diferença é essa. Além dessa questão de fazer mal para a natureza, está sendo pesquisado também como um disruptor endócrino. Tá. Sim, né? Se eu fosse falar alguma coisa sobre filtro solar, eu ia fazer igual aquela questão do Pedro Bial. Não sei se você já ouviu falar. Use Filtro solar. Se eu fosse para dar uma dica, seria use filtro solar. Eu acho assim, até um papo que eu já tive com a Lilian sobre isso eu acho que o importante é usar filtro solar. Às vezes a pessoa chega, e aí eu digo mais ali Claro que quando o paciente vai até ao médico, dermatologista, ele já está procurando algo mais especializado, né? Mas ali, quando chega a pessoa no balcão, a pessoa fala assim, eu preciso de um filtro solar. Cara, o que você precisa de entrar na sua rotina é usar um filtro solar. De manhã, acordou, né? Vai pro seu dia a dia, é usar o filtro solar. E eu não preciso nem te falar que eu uso. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse. E o segundo passo, eu acho que a evolução do filtro solar físico tem vindo muito bem, sabe?
mas ainda sim temos barreiras ali a serem enfrentadas para a gente conseguir um bom filtro solar Solar. físico. Mas tem muitos produtos também que estão chegando aí mais limpos, né? Sim, Clean label ali. sim, Então, sim. acho que a gente vai conseguir um equilíbrio bacana aí para não ter Exatamente. tanta a questão dos agrotóxicos, né? Dos Exato. disruptores. E usar um com o outro, eu acho que é fantástico, né? Fantástico. Determinados locais não tem como Uhum. ter um filtro ficar com a cara toda branca. Branca, Não tem como. o grosso, parece que você passou argamassa no seu rosto, alguns. Então, a gente vai aí sempre dosando. Criança, para é fantástico. evoluir, né? Exato. E a questão do filtro solar poder impedir a nossa produção endógena de vitamina D? Mito. Na verdade, assim. Ó o embate. Não, eu concordo. Na verdade, não é por conta de uma passagem de raio UV que vai fazer você ter ou não ter síntese de vitamina D. Uhum. Não está diretamente relacionado a isso, né? É muito mais de acordo complexo. hoje com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, realmente isso é um mito. Uhum. Não impede a passagem. A gente sabe ali que a gente vai passar um filtro solar no rosto. A gente pede aquela exposição de 15 a 20 minutos. Vai ter um câncer 15, 20 minutos ali, você não vai ter um câncer de pele. Uhum. A gente pede para ter exposição geralmente maior em ossos longos. Sim. Então, isso é um mito. O que a gente fala é aquilo que eu volto a bater a tecla do 880. Você não vai ficar sem proteção nenhuma e você vai ficar 2 horas ali no sol. Ai, peraí, que eu preciso da minha conversão de vitamina D. A gente já tem os estudos aí falando que a gente precisa geralmente dos 15, 20 15 minutos. minutos, É isso. Então, já é assim, então o que a suficiente. gente vê muito isso hoje é aquelas pessoas que são extremamente radicais. Uhum. E eu acho que é importante esses embates que a gente tem aqui, esses Sim. esclarimentos, pra gente tirar isso. Pra gente né? uma levar a dúvida. informação de Levar qualidade. informação de né? qualidade e tirar isso. Até uma dúvida a questão da reaplicação do É, filtro, sim. porque assim, uma minoria das pessoas reaplicam Sim, e não, vai não perdendo, reaplica né? em Vai perdendo. 100% Não. do corpo, né? Não. Você não reaplica, não aplica em 100% do corpo. Então, se você está exposto ao sol, alguma área ela Você vai pegar. vai absorver. absorver. Outras pessoas não têm deficiência de vitamina D por causa do filtro solar. Elas têm deficiência porque elas não se Ambiente. expõem Não tão no nada ao Isso, sol. você falou tudo, Tatiana. Exatamente. É isso aí. Eu acho que é Isso por aí. O do protetor oral, protetor solar oral, A gente de já falou. substituir ou não na pele, a gente já falou, Não né? E já falou do substitua, né? componente também. Exato. E Eu acho que para finalizar seriam duas. A questão da flacidez, que pode acontecer, se pode acontecer com, por exemplo, o Ultraformer, se é comum isso acontecer. alguns fóruns de pacientes, elas citaram É. para nós de discussão, eu fiz, funcionou, eu não fiz, não Sim, funcionou, sim. fiquei mais flácida ao invés de ficar mais firme. Sim. O Ultraformer, ele pode causar uma flacidez quando ele é mal operado. Hoje as tecnologias são 100% operador dependente. A gente tem aquele caso da Ferrari que colocou na mão do e ele não sabia ligar a Ferrari. Então, sim, a gente tem algumas ponteiras no Ultraformer que elas são capazes de consumir gordura. E se você fizer ela ali em determinada área do rosto, você vai consumir uma gordura que não era para ser consumida. Então, quando ele é mal operado, eu sou obrigada a falar que sim, ele pode causar uma flacidez, porque você tirou aquele coxinha ali que estava que tava dando a sustentação da sua pele. Agora, por isso que eu falo que ele é totalmente operador dependente, como qualquer outra tecnologia. Sim. Maravilha. Escolher o profissional que você É. faz. Né? Verdade. E uma Super outra coisa também, se importante. você tem visto na sua prática a questão assim da maior naturalidade, né, em relação a preenchimentos, como Uma é que você tem visto tendência isso? a uma maior. Eu tenho aí são 14 anos de formada, eu sempre fui pela linha da naturalidade, isso é uma coisa minha, tanto que eu tenho pacientes, a minha maior cartela ali, ela tem 83, tem 60, 50, nesse que foram caminhando comigo esses 12, Acompanhando. 14 anos. Mas hoje sim, a gente está na era aí, a gente chama do Quiet Beauty, que é a beleza silenciosa. A gente quer olhar para uma mulher, a gente quer olhar para uma pessoa, ver ela como um todo. Eu olho, eu vejo que ela faz procedimentos, que ela tem uma boa qualidade de pele, que ela tem um brilho, que ela tem um viço sem eu saber identificar o que ela fez. Então, a gente realmente tem essa tendência. A gente hoje no consultório, eu tenho uma procura enorme por remoção de preenchimento de ácido hialurônico, que as pessoas querem desfazer os procedimentos. Então,
tem essa tendência, que realmente eu acho isso muito mais bonito, muito mais elegante do que você olhar para uma pessoa e uma característica chamar a atenção, você não olha como um todo. E para mim, hoje, que cuido da pele, uma pele com brilho, com viço, hidratada, mais uniforme, ela vai chamar atenção mais do que qualquer outro procedimento. Eu tô lançando um movimento até na minha rede social, que um dia o meu marido virou para mim e falou assim, você tá jogando contra você, você falar que você tem que aparecer de cara limpa. E eu apareci de cara limpa. Aí eu coloquei uma foto minha, realmente de cara limpa, e a outra que tava com um pouquinho de inteligência artificial. E aí eu mostrei para meus pacientes que eu sou natural, eu tenho alguns poros, eu tava com uma marca de espinha, então a gente tem que mostrar que a gente é real. E isso me tocou muito, porque uma paciente minha, ela falou pra mim que ela tinha, acho que 8 anos de casada, e o marido dela nunca tinha visto ela sem maquiagem. Nossa Senhora. Caramba. Ela dormia, ela só tirava a maquiagem depois que ele tinha dormido. Isso é uma E prisão. Escravidão. uma escravidão. E ela acordava antes dele para ela se maquiar. Então, tipo assim, ela não é ela dentro da casa dela. Mas isso eu acho que é muito por conta do movimento que a gente vê na internet, de pele perfeita, das pessoas serem De perfeitas. filtros. Sim. Outra coisa que eu explico muito, não existe nenhuma mulher que vai falar que a pele dela está perfeita 30 dias do mês. Nós sofremos alterações hormonais. Então, não acredito naquilo que a gente está vendo. Tem um dia que ela vai sentir que ela tá linda, no outro dia a pele dela vai estar oleosa, no outro dia ela vai estar seca. Então, é por isso que eu quero tirar isso e mostrar para o meu paciente que ele pode ter uma pele boa, que ele pode ter uma pele com brilho, com viço, mas uniforme com os tratamentos que a gente faz e ser real. Isso é Ser maravilhoso. real, E saber isso. admirar a beleza da mulher em Isso. todas as idades, né? Sim. Não vai ter uma beleza perfeita, essa questão da beleza inatingível, criando ansiedade. Isso é tema para mais um podcast, né, gente? Até o envelhecimento, né? A gente já fez essa reflexão aqui outras Sim, vezes. a gente não consegue parar o processo do envelhecimento. A gente É. consegue envelhecer Bem. 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 A gente Isso. consegue envelhecer com qualidade Eu acho de que é o ponto vida. principal aí. É o ponto Foi o que a gente principal. falou no início, né? E você vem falando aqui novamente. O negócio é envelhecer bem. Eu acho que a gente vem falando aí, né? E isso sempre, esses dias eu até postei um stories vendo uma senhorinha conseguindo levantar de uma cadeira de forma rápida, sabe? Porque existem alguns estudos, principalmente o estudo da creatina, que é o tempo de levantar de cadeira. Isso parece ser Autonomia. algo simples, Uhum. né? Mas se você for ver uma senhorinha com uma sarcopenia mais alta, ela vai tentar Sim. se levantar. Precisa de ajuda, de E apoio. quando você tem uma atividade física regular e tal, como que ela consegue fazer isso muito mais rápido? Autonomia, né? Você precisa desse movimento para ir ao banheiro. Exatamente. E você não faz isso não é uma nem duas vezes por dia. Então, gente, olha, porque o nosso tempo já está se A esgotando. gente podia ficar aqui até amanhã. Queremos Podia, mais. vamos marcar com certeza, porque foi ótimo, super produtivo. Maravilhoso. Mas a gente saber que a beleza da pele é um reflexo da nossa saúde, dos Perfeito. nossos hábitos e do que a gente faz durante toda a nossa vida, né? Que existem muitas tecnologias, muito recursos de dentro para fora, de fora para dentro, que estão disponíveis, que a gente tem que realmente usar, lançar mão, mas a gente tem que pensar no que realmente é essencial, que é toda essa questão de hábitos de vida, então de cuidar da saúde, da alimentação, do sono, do estresse, não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, tudo isso é de extrema importância. Queria agradecer imensamente a presença de vocês dois, a brilhantar nosso podcast. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Se Deus quiser, vamos fazer mais, com certeza. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço, né? Contribuir um pouquinho com vocês aí. E é o lema mesmo, que a juventude hoje ela é mais que uma fase, uma escolha. E a gente tem que fazer escolhas saudáveis para a nossa vida. Todos os dias. Obrigada Aonde que o mesmo. nosso público pode encontrar vocês nas redes sociais? O meu é doutora Gabriela Borges Barra. E eu tô ali no trade do lado do Independência Shopping. Bom, primeiro agradecer muito. É uma honra estar aqui com vocês. Mulherada toda, eu aqui. Então, queria agradecer mesmo. Segurou a peteca. Pode Sempre que precisar, a gente tá aí à disposição para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ativos, enfim, na saúde É integrativa um mesmo. mundo, né? A gente É. só trouxe Abusar. alguns, mas eu sei que você tinha muita carta na manga aí. Então, queria agradecer inicialmente. Hoje a Farms, nós temos aí unidades espalhadas no Brasil, né? Então hoje a gente está no Rio de Janeiro, está em Niterói, está em Três Rios, também está em Juiz de Fora.
E o Entrega nosso para todo o e Brasil. fora, né? A gente faz entregas hoje internacionais também. Estamos na internet com @farmsbr, tá? E o meu Instagram é saviocavalari.farmsbr. Então aí você consegue encontrar os dois. Eu coloco uns conteúdinhos ali de vez em quando. A Farms está sempre ali mostrando alguma coisa, está sempre trazendo as novidades ali. E agradecer novamente, meninas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E vocês que estão gostando, assistindo o nosso podcast, compartilhem com os amigos, com as amigas, né? Mandem para todo mundo. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify e nós temos também o nosso Instagram, que é o @entrando no climatério. Não deixem de seguir a gente, porque tem muita informação legal falando aí sobre saúde, sobre bem-estar, qualidade de vida para a mulher a partir dos 35, 40 anos que está aí entrando no clima, entrando no climatério. Vem com a gente que a gente está sempre trazendo informações de qualidade para todas vocês. Muito obrigada.